Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Segunda-feira, hoje é dia 13 de outubro de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do seu Desperta aqui no ICL Notícias. Bom dia para todo mundo, espero que todos tenham uma boa semana, que tenham tido um fim de semana de bastante descanso e lazer, né? O meu fim de semana aqui em São Paulo foi ótimo, né? Embora o sábado tivesse um tempo pouco aproveitável para uma capital, né, que demanda atividade de lazer da vida urbana, né? E aí a gente não pode fazer quando chove. Mas foi bom também porque deu para descansar bastante. Espero que você tenha conseguido descansar também para começar a semana com seu pé direito. E nós começamos essa semana com Lula na Itália, começando lá um périplo, vai convidar o Papa para a COP30 e cheio de compromissos, mas a notícia mais importante do dia é que finalmente, depois de 2 anos e uma semana dessa guerra insana, os reféns israelenses começam a ser libertados pelo Hamas, começam a ser libertados, não, já foram libertados, 20 vivos, né? E os prisioneiros palestinos em poder do Estado de Israel também começam a ser libertados. Há uma troca de desentendimentos aí entre Netanyahu e o Donald Trump, porque um diz que a guerra acabou, Trump, e o Netanyahu diz que não, que as operações militares ainda não acabaram. Mas o bom do dia mesmo é que, primeiro, né, não há novas hostilidades no horizonte. Segundo, 600 caminhões estão prestes a entrar no estado da Palestina, ou na faixa de Gaza, né, onde vivem os palestinos, para levar comida. E isso vinha sendo impedido até aqui de maneira cruel e covarde pelo Estado de Israel. Então, aquela população faminta já começa a ser alimentada, né? Agora é esperar para que essa paz seja uma paz duradoura, né? Em torno desses dois temas, a gente vai construindo aqui o nosso noticiário hoje, tá bom? E eu vou de cara já chamar o meu amigo Alex. Bom dia, doutor Alex, cadê você? Cheguei. Bom dia, Chegou, Panuso. o Alex chegou com a corda toda hoje, né? Chegou trazendo um 4-1 do Palmeiras sobre o Juventude ontem. Tá alegre, né, Alex? Isso mesmo, Panuso. Lembrando que não foi ontem, foi sábado, Panuso. Sábado, né? Sábado. Um jogo atrasado da 12ª rodada, que o Palmeiras abriu uma vantagem de 3 pontos do Flamengo, Panuso, como a gente pode ver aqui na imagem. O Palmeiras começou o jogo bem, fez o gol logo no primeiro tempo com o Rafael Veiga, após teve o gol do Felipe Anderson, Bruno Fux, e o que marcou essa noite, Panuso, o Bruno Rodrigues, que foi uma contratação que veio do Cruzeiro, ele ficou 2 anos praticamente fora de jogo por conta de 2 lesões, uma no joelho esquerdo e depois a outra no joelho direito. E nisso, depois de 2 anos, depois de quase 2 anos, ele voltou a marcar, então foi algo inacreditável, foi algo muito bonito, que marcou também a resiliência também do Bruno Rodrigues, que não desistiu de jogar após essas 2 lesões, Panuso. Você tá falando mal do Neymar aí, né? Quem, o Anderson? Não, você está falando mal do Neymar aí, que o Neymar não é uma contusão atrás da outra, sem nenhum jogo em recuperação, né? Não, Panuso, lembrando que o Bruno Rodrigues é um pouco mais jovem, está tentando voltar e está jogando bem, até que nesse sábado jogou bem, mas é uma diferença absurda, porque o Neymar tenta e nunca consegue voltar a ser aquele como era antes, Panuso. Será que tenta? Às vezes eu acho que ele fica com preguiça mesmo de tentar, viu? Sim. Mas tivemos um bocado de jogos aí esse fim de semana, Alex. O que mais você tem para destacar para nós aí? Então, Panuso, só teve esse jogo. Ontem teve um jogo na Libertadores Feminina, onde São Paulo perdeu de 2-0, o Deportivo Cali foi eliminado. E tem uma notícia fora do futebol, Panuso, que foi que um brasileiro trouxe o tão sonhado título que se diz mundial para o fisiculturismo brasileiro, que foi o Ramondino. No sábado, ele, meio-dia, 2 horas, ele fez as prévias. Tava entre ele e o alemão Mike Soberfield. E o Ramondino, à noite, voltou para as finais e conquistou o tão sonhado título. Lembrando que ele é acriano, Panuso, e ele trouxe esse título. E nas preparações, quando ele foi revelado, a preparação dele era feita com arroz e ovo. Então, esse é um momento de conquista, finalmente. E ele ganhou o campeonato... Alex, me conta essa história. Ele se alimentava de arroz e ovo? Isso. Isso por quê? Porque não tinha grana para comprar proteína animal? Isso, tem até relatos deles que eu acompanhei esse fim de semana, ele falando em podcasts, como ele não trabalhava na época, e a maioria desses atletas tem um tão sonhado sonho de ter um patrocínio e tudo, porém no início é meio difícil. E nisso ele ia na feira, Panuso, e pedia um arroz e ovo fiados lá pro comerciante, e o vendedor dava esses alimentos e tudo, e no início então ele fez essa preparação com arroz
arroz e ovos. Lembrando que ele conquistou o Procard dessa maneira, Panunzio, e nisso, no sábado, conseguiu o tão sonhado título. Lembrando, Panunzio, que 2022 e 2023 ele ficou em segundo colocado atrás do Seban, que era o canadense que é o melhor fisiculturista na categoria dele. Então foi algo inédito e tudo para o fisiculturismo brasileiro. Além dele, teve duas mulheres também que ganharam homens também no Mister Olímpia, Panunzio. O cara parece uma montanha de músculos, né? Bota Sim. de novo a imagem dele aí pra nós, Vamos olha só. cheia, se liga. Parece personagem de mangá, nem parece que é humano, né? Sim, lembrando que essas imagens são lá do Instagram dele, que ele postou, e nisso ele conquistou na categoria Classic Physique após 2 vice-campeonatos Panunzio. Então, agora chama bodybuilding, é isso? Bodybuilder? Como é que chama esse campeonato? Bodybuilder, Mister Olímpia. Lembrando que para se classificar, Panunzio, você tem que fazer os campeonatos regionais, conseguir um Procard. Você tendo esse Procard, você tem que viajar... Procard é o quê? O Procard é um certificado profissional, é isso? Isso. É como a federação. Isso mesmo, você fica federado praticamente e tem essa oportunidade de disputar esses grandes campeonatos. E a maioria dos Mister Olímpia sempre são lá nos Estados Unidos. Então tem brasileiro que conquista o Procard aqui e vai lá fora conquistar o outro campeonato para você ir pro Mister Olímpia. Então é tipo vários campeonatos para você se classificar e ter essa oportunidade. Entendi, é um campeonato de elite, né? Só os melhores entre os melhores. E essa história de comer arroz com ovo... Me lembra a história do Maguila, né? Que foi outro atleta, não chegou a ter esse sucesso todo, mas foi um boxeador esforçado. Você sabe que ele começou a vida dele como servente pedreiro, trabalhando, ele não tinha dinheiro para nada, ele comia pão com banana, só isso, pão com banana. Também chegou onde chegou, né? Sim, é uma história que podemos falar que é um pouco parecida, porque você conquistar um título, um Procard, comendo apenas arroz e ovo, em uma preparação que é difícil, Panunzio, que a gente consegue acompanhar, que eles têm que entrar em sauna para abater peso e tudo, e uma pessoa conquistar apenas comendo arroz e ovo, e também, como Maguila, comendo pão com banana, é algo incrível, é algo de superação também para esse povo, né, Panunzio? É incrível, né? É um jeitinho que os brasileiros dão aí, né? Brasileiros muito desfavorecidos, que têm esse sonho aí de se prevalecer, de se dar bem numa carreira desportiva, tem a vocação, mas não tem os meios. E vão atrás dos meios, não interessa que tipo de barreira que tenham que vencer. Como é o nome desse cara mesmo? É Ramon Rocha Queiroz, porém, ele é conhecido como Ramon Dino do Acre, porque ele é acreano e tem esse apelido fofinho, Panunzio. Tem nada a ver com o Flávio Dino, não, que é um bodybuilder moral, né? Isso, não tem nada a ver, não. O Dino dele é apelido. Tá bom, então beleza. Parabéns pro seu Dino aí. Como é o nome dele? Flávio Ramon Dino, Rocha Queiroz. Ramon Dino, né? Isso. O querido Ramon Dino aí, fez bonito lá. Parabéns pela resiliência, porque não é brincadeira virar atleta de elite com uma alimentação limitada pela falta de meios, né? Galera, vamos ver aqui então como é que está o tempo no Brasil hoje. Olha, temos 2 faixas aqui coloridas no mapa apenas, uma amarelinha que vai desde Roraima até o litoral sul da Bahia e atravessa desde o Mato Grosso do Sul até a cidade de São Paulo, né, como você vê aí, né, e segue ao sul até a metade norte do Rio Grande do Sul. Esse é o tempo no Brasil. Aqui são 2 alertas de tempestade, tá? Chuvas intensas, toda essa região aqui no centro do Brasil. A notícia é boa para Brasília, por exemplo, né? Eu vou até colocar aqui na minha previsão Brasília para ver se vai chover lá, porque o pessoal lá tá doido atrás de chuva, né? Então vamos ver como é que vai ficar a previsão aqui para Brasília. Olha, Brasília, temperatura vai de 18 a 28 graus Celsius, 80% de possibilidade de chuvas, né? Aliás, umidade 80%, né? De manhã muitas nuvens, não tem chuva não, hein, gente? Pelo menos não tem de manhã, vamos ver se tem. Aí, ó, muitas nuvens com pancadas de chuva para Brasília. Hoje é dia de alegria lá na capital federal. E à noite muitas nuvens. Então tem chuva de tarde em Brasília. Mas vamos ver aqui o que dizem os alertas aqui. Esse aqui diz o seguinte, chuvas intensas em toda essa região. Vamos ver aonde é que está aqui o problema. Chuvas de entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulando 50 milímetros por dia. Ventos intensos de 40 a 60 km por hora, baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos, etc. Tá? Toda essa região central do Brasil aqui que padeceu com a seca desse ano. E aqui embaixo, um alerta mais severo de grande perigo, de tempestade, nessa faixa que tem praticamente Mato Grosso do Sul, São Paulo, norte do Paraná. Qual é a previsão? Chuva de entre 30 e 60 milímetros por hora
e podendo chegar até 100 milímetros por dia, o que não é pouca coisa. Ventos intensos, podendo chegar até 100 km por hora, queda de granizo, risco severo de corte de energia, estrago em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Então, pessoal aqui de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, que fique esperto, porque o tempo tá que tá, né? E agora vamos dar uma olhadinha. Aqui a variação das temperaturas fica até sem graça, né? Porque o tempo está começando a engrenar aqui o outono, a transição para o verão, então as temperaturas sobem. Mas Porto Alegre, olha, teve 18 e vai a 23 a temperatura. Em Florianópolis vai ser dia de calor, 27 graus. Em Curitiba, 23. Em São Paulo, vamos a 27, com mínima de 18. No Rio de Janeiro, calorão, 35 graus, como gostam os cariocas. Vitória também 30 graus. Em Belo Horizonte, também 30 graus. Caloraço lá em Minas Gerais. Campo Grande, 30 graus. Em Goiânia, 33, né, muitas nuvens. Em Brasília também muitas nuvens, a temperatura vai a 28. Em Cuiabá vai a 35. Em Porto Velho também 35, 36 em Rio Branco. Em Manaus 32, em Boa Vista 33 graus. Macapá 34, em Belém 34 também, em São Luís 33. Ixi, Teresina, Piauí 38 graus, tá ficando um caldeirãozão lá, né? Em Fortaleza 31 graus, nas demais capitais do Nordeste 30 graus, em todas elas até Salvador. 30 graus para todo mundo aí. Dia pode ser que tenha alguma chuva pequena no litoral, mas o dia vai ser de sol, tá bom? E aqui, olha, nesse norte de Tocantins, Pará e Piauí e Maranhão, aqui vai ter bastante chuva durante o dia de hoje, tá? E para nós aqui, olha, o mapa mostra que essa região em verde escuro aqui, né, que atravessa o estado de São Paulo, a metade nordeste do Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso, vai ter chuvarada ao longo do dia de hoje, ok? Essas são as previsões da meteorologia para o primeiro dia da nossa semana. E agora nós vamos passar as notícias aqui, começando pela libertação dos reféns lá em Gaza e a troca de prisioneiros do Hamas em poder de Israel, né? Então, hoje é dia de festa lá para eles, porque foram 2 anos de um intenso sofrimento imposto pela rudeza dessa política beligerante de Israel, política fascista, né? E os ecos dessa política fascista começam a ser vistos aqui no Brasil. O Breno Altman está sendo processado aí por antissemitismo, um processo absurdo, movido pela CONIB contra um judeu acusado de ser um judeu antissemita, que é o Breno é judeu, tá? Já vamos falar sobre isso, tá? Mas vamos começar por aqui, olha. Hamas conclui a libertação de reféns e troca de prisioneiros palestinos. É a notícia que está no site do UOL, em toda a internet. Ela dá conta do seguinte: os 20 reféns israelenses foram libertados pelo Hamas na faixa de Gaza como parte do cessar-fogo que prevê a troca por prisioneiros palestinos. Ao todo, 20 pessoas foram entregues à Cruz Vermelha, 7 no primeiro grupo, 13 no segundo, e foram levadas para bases militares israelenses, onde passam por uma avaliação médica. Já pensou em que estado chegam essas pessoas depois de 2 anos morando praticamente o tempo inteiro em túneis, lá longe da luz do sol, se alimentando de qualquer maneira, porque não tinha comida para ninguém lá em Gaza, né? Aí a matéria do UOL vai contar o que foi que aconteceu. O Hamas entregou 20 reféns ao vivo à Cruz Vermelha, libertados, aí tem aqui os nomes de todos eles, né? Israel também soltou prisioneiros palestinos presos. O governo de Benjamin Netanyahu iniciou a libertação de palestinos detidos em prisões israelenses, troca que faz parte do acordo de cessar-fogo firmado com o Hamas. Medida ocorre em paralelo à entrega de reféns ao grupo Cruz Vermelha lá na faixa de Gaza. A gente vai continuar vendo aí, olha, as primeiras fotos aqui, estou no site do G1, né? Aqui, ó, os reféns abraçando seus familiares, parecem em boa condição de saúde, né? Para quem estava submetido a tantas restrições de toda sorte, inclusive alimentares, o Hamas tratou bem desse pessoal lá, é o que parece, pelo menos fisicamente, né? O que nos diz a matéria aqui no site do G1? As Forças de Defesa de Israel divulgaram nesta segunda-feira 13 as primeiras imagens dos reféns libertados pelo Hamas. Segundo a imprensa estatal israelense, 20 pessoas que estavam sob o poder do grupo terrorista havia 2 anos foram libertados, ou seja, não sobrou mais nenhum dos reféns. Veja aí, olha, não te parece em bom estado de saúde, né? Não tem ninguém esquálido, magérrimo. Entre palestinos a situação é muito pior, né? A situação é muito pior. Olha, a gente vê aí todos eles
tão íntegros, parece, não estão machucados, não tem nada disso, né? Vamos ver aqui, continuar a leitura da matéria para a gente saber mais detalhes sobre isso. Os reféns vivos que ainda estavam sob poder do grupo terrorista Hamas começaram a ser libertados na madrugada desta segunda, operação que faz parte de um acordo de cessar-fogo. Hamas sequestrou 251 pessoas no dia 7 de outubro de 2023. O grupo mantinha 48 vítimas, 20 das quais, né, dessas vítimas sequestradas estavam vivas, como a gente viu, foram entregues hoje, né? 28 estão mortos. Ainda não tenho aqui notícias sobre o que aconteceu com os corpos desses reféns, né? E os demais sequestrados foram libertados em 2 outros acordos de cessar-fogo ou resgatados por militares israelenses. 7 reféns foram libertados por volta das 2 horas da madrugada de hoje. Então, que bom que isso está acontecendo, que bom que está entrando comida lá agora, que bom que vai cessar a fome promovida pelo governo fascista de Israel, que manteve a população inteira da Palestina, transformando-a em um gueto como os guetos que havia na Polônia e na Alemanha na década de 30 do século passado. Gente, agora nós temos para vocês hoje a participação do nosso querido Lula Costa Pinto aqui no nosso jornal. E hoje tem um monte de coisa acontecendo aí numa semana de preparação para um evento que vai ser muito importante no dia 23 lá no Supremo. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui com ele a partir de agora. Cadê o meu querido Lula? Tá aí o Lula. Bom dia, Lula. Tudo bom? Bom dia, Fábio. Desde esta seca Brasília, que precisa chover, como você falou aí. Hoje vai chover, hein, Lula? Hoje é dia de festa em Brasília, né? Eu espero, Fábio. Eu passei o fim de semana tentando resgatar plantas no meu jardim, porque estavam morrendo. Esse ano a seca foi muito severa. Pois é, e olha, eu torço mesmo para que chova. E só para ver, eu morei 23 anos em Brasília, adoro Brasília. Todo mundo que mora em Brasília a vida inteira adora Brasília, né, Lula? Ao contrário do estereótipo que existe aí fora, de que Brasília é uma cidade que só tem... Não é não. Mas quando a gente fala de chuva em Brasília, é tempo bom. O brasiliense entende chuva como tempo bom. O brasiliense hoje, se chover à tarde, vai para a rua comemorar esses primeiros pingos de chuva, né, Lula? Exatamente, né? Eu pretendo fazer uma caminhada noturna, né, sob chuva. Previsão é para tarde, tá? Então, bom, pessoal, até feriado é capaz de decretar lá em Brasília, porque a seca está muito brava. Hoje amanheceu com sol aí ou já amanheceu nublado, Lula? Não, amanheceu nublado, mas sem chuva. Está nublado desde ontem, mas não cai água. E eu tive, Fábio, que resgatar manacá de cheiro, manacá, até mesmo uma árvore frutífera, né? Umas pitangueiras que eu tenho, uns arbustos, né? No quintal esse fim de semana, porque estava uma situação crítica. Bom, que bom, vai chover hoje. Amanhã a gente confere se choveu ou não, mas tem que chover, né? Brasília, olha, nós estamos meados de outubro já, nós estamos no meio de outubro, hoje já é dia 13, né? Isso. Castigo demais. Lula, agora na política não tem seca, né? O ambiente está quente, né? Não tem seca, mas está quente. Lula está lá em Roma, vai ver o Papa, vai convidar para a COP30. Qual a importância dessa viagem do Lula a Roma, hein, Lula? Olha, a viagem do Lula a Roma foi marcada para que ele participasse do Fórum Mundial de Combate à Fome, que vai ser hoje à tarde, né, logo mais no horário italiano, no horário europeu. Né, ele estará pontificando. O Brasil é um dos principais países parceiros, né, desse Fórum Mundial de Combate à Fome. O Lula, no seu primeiro governo, e ele ficou 10 anos no cargo, o Lula indicou, né, o José Graziano, né, para presidente executivo do Fundo Mundial de Combate à Fome, a FAO, né, é um órgão da ONU, a sede desse órgão é em Roma, e o José Graziano construiu uma governança global de entidades que fazem o combate à fome. O Brasil, não à toa, é um dos líderes, né, desse fórum. E por isso que o presidente está lá para selar, né, como um dos principais compromissos do Brasil como Estado, o envolvimento do país no resgate de pessoas, de seres humanos que estão abaixo da linha de pobreza,
né, que estão saindo da miséria em todo o mundo, reproduzindo em escala global, né, o sucesso dos programas de resgate social que nós temos aqui no Brasil, sobretudo de combate à fome. Vale lembrar que nesses menos de 3 anos de terceiro mandato, o governo brasileiro já tirou 18 milhões, né, de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, em situação de miséria e de insegurança alimentar, né? Então, essa era a agenda central do país. Só que calhou, né, da oportunidade de haver a primeira reunião entre o Papa Leão XIV, o americano Robert Prevost, e o presidente Lula. E o Papa Leão XIV está atrás de um fio condutor para o seu papado. E certamente, né, ele constrói esse fio condutor nos programas de combate à fome. E isso vai começar agora, em Gaza, né, nesse regresso dos palestinos à faixa de Gaza, depois do massacre que eles sofreram e em razão da situação de insegurança alimentar profunda. Então, esse foi um dos temas, né, da conversa. O outro foi o convite que o presidente brasileiro fez para que o Papa Leão XIV venha, em sua primeira viagem para fora da Europa, né, venha para a COP30. É possível que amanhã ou no curso desta semana seja anunciada a vinda o Itamaraty tem muitas esperanças de que esse convite seja bem sucedido, porque o Papa Leão XIV tem uma história de convívio com a Amazônia peruana, né? Ele foi durante muito tempo bispo, né, arcebispo, numa comunidade ao norte do Peru, uma comunidade do Pacífico, né? Não era exatamente em Lima, né? Mas ele foi arcebispo e ali ele construiu uma história de envolvimento com as comunidades pobres da América Latina, sobretudo da América Andina, né? E da América Amazônica, porque ele também entrava para esse lado de cá. E foi aí que ele construiu uma relação com o Papa Francisco, ainda como cardeal arcebispo, né, de Buenos Aires, né? Então, essa relação entre eles começou nessa atuação. É possível, Fábio, que o presidente Lula obtenha mais um sucesso diplomático, tendo aceito esse convite. Olha, vai ser interessante, porque o Papa Francisco, né, que era argentino, também sua primeira viagem internacional foi para o Brasil. Então, se o Lula conseguir isso, talvez se crie uma tradição aí. A cada papado que se renova, o primeiro porto seja o Brasil. Até porque o Brasil é o maior país católico do mundo, né, Lula? Lula, agora vamos falar de coisas menos católicas, que é a questão política. Olha, o governo está aí empipinado, o Congresso derrubou a medida provisória que daria a base de financiamento para isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e agora o governo está na obrigação de resolver essa história toda, né? E o ministro Flávio Dino marcou para o dia 23, quer dizer, na próxima semana, uma reunião grande para discutir as emendas, principalmente as emendas PIX, né? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Como é que a reunião do Flávio Dino pode, ou a preparação para essa reunião pode afetar o ambiente de preparação para a lei, por exemplo, para a LDO, que né, deveria estar aprovada, e para a lei do orçamento, que precisa ser votada até o dia 31 de dezembro? Então, Fábio, vamos usar aqui um link, né, católico também, porque o Centrão, no Congresso, quando foi criado sob a inspiração imprópria daquela frase "é dando que se recebe", que está na oração de São Francisco, que foi usada pelo Roberto Cardoso Alves, na época do governo Sarney, né? E nesse caso aqui, e o famoso Robertão, nesse caso aqui, a gente pode dizer que se não é dando, não se recebe, porque o governo foi traído na semana passada com a derrota acachapante, medida provisória 1303, né? Foi uma derrota do país, foi uma derrota da pauta econômica, foi uma derrota
da responsabilidade fiscal que o governo deve ter. E agora o governo tem que devolver esse revés, né? E qual é a maneira que ele está já devolvendo? Ele está recolhendo os cargos, sobretudo nos órgãos como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sudene, Basa, Codevasf, né? Aonde ainda há DENIT, aonde ainda há muitos indicados pelos partidos que são presididos por Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, imagina, né? E Antônio Rueda. Então, o governo está fazendo um limpa-trilho nesses cargos e vai cortar emendas parlamentares, né, ao orçamento da União, que são as emendas PIX ou as emendas impositivas, mas que podem ser cortadas em situação de contingenciamento orçamentário. E o governo tem, discricionário esse corte, ou seja, pertence ao governo a liberdade de dizer aonde ele vai cortar, e ele vai cortar preferencialmente as emendas daqueles que estão escondidos, que estão mocosados na base governista, mas que nunca votam com o governo, que são, na verdade, infiltrados dessa oposição que não tem projeto e cujo único projeto é destruir o governo. Agora, onde isso liga com o Flávio Dino? Essa reunião, né, chamada pelo ministro Flávio Dino para a primeira turma do STF, que é presidida por ele, é uma reunião de condução, né, das ações que ele está relatando relativas ao Orçamento Geral da União, ao Orçamento Secreto, às emendas impositivas. Essa reunião tem como convocados o Senado, a Câmara, a AGU, né, como convocados, e o Ministério Público. E como convidados, ele convidou o presidente do TCU, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né, e também a Corregedoria Geral da União, que tem por obrigação fazer a fiscalização das emendas, né, da destinação final das emendas, junto com o TCU. E o que é que está se discutindo nessa ação? Que é uma ação impetrada pelo PSOL, que também está convocado para participar. É o único partido político que terá direito à voz, né, durante a sessão de condução. É o PSOL, porque foi o impetrante, né, dessa ação. O PSOL quer o fim das emendas impositivas e o fim das emendas PIX. As emendas PIX são um tipo de emenda ao orçamento da União que são irrastreáveis e que provocam essa cascata de corrupção que a gente vê na destinação orçamentária. Ontem, domingo, os jornais Folha de São Paulo e o Globo traziam em suas manchetes dominicais reportagens sobre desvios do orçamento. Nós aqui no ICL estamos fazendo um esforço brutal para trazer também reportagens com isso. Nós temos um levantamento já até sofisticado da Amanda Miranda, que é repórter do ICL em Santa Catarina, sobre esses desvios orçamentários. Há também toda essa apuração que vocês têm acompanhado aqui no ICL sobre a proximidade do Antônio Rueda e do Ciro Nogueira com essas empresas de táxi aéreo que se misturam com o PCC e com empresários que estão aonde? Estão na usura orçamentária, né, praticada pelas emendas, né, sem rastreabilidade do orçamento secreto, as emendas PIX. Então tudo se mistura e é atrás disso que o ministro Flávio Dino está, para tentar criar um novo sistema de governança que devolva ao TCU e à CGU a capacidade de fiscalização, mas, sobretudo, que devolva ao governo federal a capacidade de gestão sobre o orçamento, para evitar esse enrosco administrativo, esse enrosco de gestão orçamentária em que o governo está. E para que possibilite o governo central
a governar, né? E a definir quem é aliado e quem é oposição. Quem é aliado e quem coaduna com um projeto de governo, né, se movimenta dentro do parlamento de acordo com um horizonte que é o estabelecido pelo projeto de governo que foi eleito nas urnas. Então, é isso que está em discussão, Fábio, e eu acho que esse é o norte da semana. Muito bom, Lula. Valeu, muito obrigado. Até sexta-feira ou a qualquer momento, edição extraordinária, né, Lula? Exatamente. Obrigado, Fábio. Até logo e até logo todos aqui do Desperta. Um abração, Lula. Obrigado. Abraço. Tchau. Gente, olha, na semana passada já foram 2 diretores da Caixa. Eu mesmo vivia reclamando aqui, porque a política não se faz só promovendo o bem, né? A política também se faz promovendo o mal. Alguma desvantagem tem que ter para quem não está no poder, para quem está na oposição, né? A vantagem é que essas pessoas podem passar a fiscalizar o exercício do poder, né, de maneira mais contundente. Mas olha, na semana passada foram 2 diretores da Caixa já demitidos, um deles, Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, era vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital, e era uma indicação do PL, tá? Do PL, imagina, que dentro do governo do Lula tinha gente no terceiro escalão do PL, tá? E também foi demitido também José Trabulo Júnior. Ele era consultor da presidência do banco. Adivinha quem indicou? Quem? Talvez o maior antipetista do parlamento hoje, no Senado, o senador Ciro Nogueira. Então, esses 2 já saíram, tá? E vai ter mais, né? Castigos aplicados aí por quem detém o poder sobre aqueles que, embora não o detenham, conseguem fazer indicações para cargos, posições importantes na máquina pública, né? É isso aí. Lula parece que andou lendo Maquiavel, finalmente, né? Vamos ver aqui os destaques na capa do ICL, gente. Olha só, tem uma informação extremamente importante hoje aqui, são várias, né? Mas está aqui, olha, a Alckmin pediu os 40% de corte na sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil. Essa negociação está rolando. A confirmação de que houve esse pedido foi feita durante o dia de ontem, tá? E aí a crença hoje é que, embora o secretário do Tesouro americano, Marco Rubio, seja um inimigo ideológico da América Latina e principalmente de governos progressistas, ele não vai representar um empecilho para o avanço dessas negociações, tá? Isso aqui é uma manchete exclusiva no site do ICL, essa informação é só aqui. Você pode ver a matéria completa aqui no iclnotícias.com.br. O governo Lula está acelerando estudos para a adoção da tarifa zero no transporte público. Quem pensou que isso não ia rolar, que a pauta não ia rolar, está enganado, porque empolgou bastante dentro do governo, né? Outras manchetes aqui no nosso site. Último evento preparatório para a COP30 começa nesta segunda-feira. Outro destaque, em Roma, Lula participa da abertura do Fórum Internacional da Alimentação. Sobre Gaza, mais uma manchete, a ajuda humanitária chegando a Gaza, a cúpula com líderes mundiais discutindo cessar-fogo nessa segunda-feira. E aqui no Brasil, o Ministério Público denunciou o Breno Altman, jornalista que você certamente conhece, porque fez críticas a Israel, né? Quem foi que abriu o processo contra ele? Foi a CONIB. O que espanta é o Ministério Público Federal acolher uma acusação estapafúrdia como essa e dar sequência a um processo quando você tem aqui claramente uma crítica política feita por um jornalista que inclusive é judeu, tá? Mas não se pode falar nada do Estado de Israel, que a CONIB, que é uma entidade de extrema-direita alinhada com o governo Bolsonaro, vai lá e castiga. Querem fustigar jornalista? Beleza. Agora, o Ministério Público colaborar com essa interpretação é algo estarrecedor, né? Então, vamos começar a destrinchar aqui o noticiário no que nós temos no site do ICL. Começando por esse pedido do governo brasileiro, que foi confirmado pelo Alckmin ontem, de que 40% das tarifas aplicadas sobre produtos brasileiros sejam suspensas já imediatamente, tá? A informação é a seguinte: o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, do PSB, confirmou neste domingo que, em telefonema ao Donald Trump, o presidente Lula pediu que a sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros seja retirada já na fase de negociação. A declaração foi dada em Aparecida, São Paulo, né, porque ontem foi o dia da padroeira do Brasil.
O que nos disse o Alckmin? Ele falou o seguinte: o pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspenda os 40%. Esse foi o pleito. Enquanto negocia, suspende os 40%, disse ele aos jornalistas. A reunião entre Lula e Donald Trump foi realizada em 6 de outubro, você viu, por telefone. Trump designou o secretário de Estado americano Marco Rubio para dar sequência às negociações com Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. E já houve, como você sabe, um primeiro telefonema, né, para acertar os próximos passos. De modo que é possível afirmar com toda segurança que as coisas estão andando aí, né, para o bem do Brasil, que está, mal ou bem, sofrendo com essa história do tarifaço. Tem muitos setores que estão... Outros estão comemorando. Por exemplo, os produtores de soja brasileira estão comemorando, porque ganharam espaço lá junto ao maior comprador mundial, que é a China. Mas tem muitos outros fabricantes de peças, equipamentos, insumos para as indústrias norte-americanas que não estão conseguindo colocar seus produtos lá nos Estados Unidos, né? Bom, segundo Alckmin, Marco Rubio não deve representar um empecilho para o andamento da negociação. O que ele disse? Disse o seguinte: não acredito, a orientação do presidente Trump foi muito clara, nós queremos fazer um diálogo e entendimento, e o Brasil sempre defendeu isso, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Na próxima sexta-feira, no dia 17, Mauro Vieira vai se reunir com Marco Rubio em Washington para tratar do tarifaço e também das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky, por exemplo, né, e também revogação de vistos. Lula e Trump também acordaram de se encontrar pessoalmente em breve. O presidente brasileiro aventou a possibilidade desse encontro acontecer na cúpula da Malásia e se dispôs a viajar aos Estados Unidos, se for convidado mesmo, né? De acordo com Alckmin, 42% das exportações brasileiras para os Estados Unidos estão fora do tarifaço. O governo estima que cerca de 34% dos produtos confeccionados aqui no Brasil estão sendo impactados diretamente pela tarifa de 50%. Então, é muita coisa. Só que lá nos Estados Unidos, a gente não pode esquecer que o impacto é sentido pela população diretamente. Por quê? Ovo, suco de laranja, café e carne estão no cardápio básico do americano, né? E, por exemplo, a carne já subiu 16% lá, já estava custando uma fortuna. Hoje é praticamente impraticável você comprar carne, os chamados steaks lá nos Estados Unidos, ficou caro até para famílias americanas de classe média, tá? Então, criou uma complicação interna lá para o Trump, que está tendo que se haver com os gritos da opinião pública contra o resultado dessa sua política desastrosa. Seguindo, na guerra comercial, a China e os Estados Unidos voltam a trocar aqui dentes rangidos, né? Tá aí, ó. China reage à nova tarifa dos Estados Unidos. Não temos medo de guerra comercial, disse o Xi Jinping, e o governo chinês afirma que poderá tomar medidas firmes caso Trump não recue da nova ameaça. Essa é uma relação autenticamente de amor e ódio, vocês não acham? Porque a quantidade de idas e vindas nesse jogo tarifário é algo inacreditável. Essas escaramuças de agora, elas acontecem em função da restrição da China ao acesso americano às terras raras chinesas, né? Material estratégico. E isso aqui pode abrir uma janela também para o Brasil, porque o Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras e pode passar a se privilegiar da fragilidade, da vulnerabilidade dos norte-americanos, que precisam desesperadamente desses 17 metais que compõem as terras raras para a sua indústria de tecnologia de ponta, de supercomputadores até foguetes, tudo usa terras raras, tá? Confecção de eletroímãs de grande potência e tudo mais. Mas vamos passar aqui a leitura da matéria do Brasil de Fato. Neste domingo 12, o Ministério do Comércio da China se manifestou pela primeira vez em relação à nova taxação dos Estados Unidos. O governo afirmou que poderá tomar atitudes firmes para proteger seus direitos e interesses legítimos frente a essa medida que foi anunciada por Trump, impondo 100% de tarifas sobre todos os produtos chineses. Além de exigir a revogação da tarifa, a China apelou para a proteção dos consensos estabelecidos entre os dois chefes de Estado através do diálogo e com base no respeito mútuo e em consultas em pé de igualdade, a fim de garantir o desenvolvimento estável, saudável e sustentável da relação econômica e comercial China-Estados Unidos. A posição do governo classificou as ações dos Estados Unidos como hipócritas e prejudiciais
para a atmosfera das conversas bilaterais. Também afirmou que é contra a guerra comercial, mas não tem medo da briga. O que diz a China? Ameaças arbitrárias de tarifas elevadas não são a maneira correta de se relacionar com a China. A posição da China sobre a guerra comercial é consistente. Nós não a queremos, mas não temos medo dela, afirmou o porta-voz do ministério. Também neste domingo houve uma manifestação lá por parte de autoridades chinesas e o Trump passou a adotar um tom mais conciliador, dizendo que os Estados Unidos querem ajudar a China, não prejudicá-la. Quer ajudar, mas impõe 100% de tarifa sobre os produtos chineses nos Estados Unidos, né? O que ele disse? Não se preocupem com a China, tudo ficará bem. O respeitado presidente Xi acabou de passar por um momento difícil. Ele não quer uma depressão para o seu país e eu também não, declarou Trump na plataforma Truth Social. Como sempre, um blefe, uma bravata e depois a mão estendida para negociações, né, que de outra forma poderiam ser muito mais bem-sucedidas. Mas o jogo é bruto. No começo, sempre uma pancada, né? É a técnica do Trump. Na semana passada, diz o Brasil de Fato, a China endureceu o controle sobre exportação de terras raras. O porta-voz do Ministério defendeu que a política é uma ação legítima do governo que atende às leis e regulamentações chinesas a fim de melhor salvaguardar a segurança e estabilidade de cadeias industriais de suprimentos globais. A medida, no entanto, entrou em rota de colisão com os interesses do presidente Donald Trump, que criticou a iniciativa. Em resposta, anunciou que também passará a impor controle de exportações sobre todos os softwares essenciais produzidos nos Estados Unidos. Em entrevista concedida a jornalistas, o porta-voz do governo chinês afirmou que as medidas contra a economia do país são desproporcionais. Enquanto 900 produtos norte-americanos estão inseridos na lista de controle de exportação da China, a barreira é imposta a mais de 3 mil itens chineses que entram em território estadunidense. Então, aqui mais um capítulo, né, dessa batalha. E a questão das terras raras como pano de fundo. A gente precisa lembrar aqui que pelo menos um setor da economia brasileira, que foi a agricultura, ganhou com tarifaço, né? Porque os chineses, pela deslealdade dos fornecedores americanos, simplesmente não compraram nada de soja dos fornecedores americanos e aumentaram os pedidos aqui para o Brasil e também para a Argentina, que são dois grandes produtores no sul global. E isso foi bom para nós. E foi muito ruim porque, além dos prejuízos com armazenamento e por não ter o que saber, não ter como saber o que fazer com tanta soja assim, são 22 milhões de toneladas por ano exportadas dos Estados Unidos para a China, o produtor americano morreu com um pepino na mão. E lá tem medo, existe um medo generalizado de quebradeira no campo, né? Uma situação muito ruim para o produtor de soja americano, que exerce uma pressão e lobby forte sobre o governo. Então, até porque, aqui, assim como no Brasil, o agricultor americano também é um personagem vinculado à extrema-direita. Também deu suporte ao Trump, deu dinheiro, deu prestígio, deu votos, tá? Influenciou as eleições. E agora está aí com a cara quebrada por conta das manobras de Trump, né? Gente, chuvarada no México, né? O clima no mundo está maluco, totalmente maluco. Nós temos em várias regiões do globo a ocorrência de chuvas fortes, né? Isso aqui aconteceu da sexta para o sábado, tá? Mas olha, a gente pode ver aí, olha, imagens que a gente está cansado de ver aqui no Brasil, né? Carros arrastados, isso aí em Poza Rica, lá em cidade de Poza Rica, em Veracruz, no México. O número de mortes pelas chuvas do México, diz aqui o UOL, aumentou para 44, depois que o governo confirmou ontem mais 3 falecimentos, enquanto equipes civis e militares de resgate lutam para abrir estradas e chegar a comunidades isoladas. Os piores estragos foram nos estados de Hidalgo, Puebla e Veracruz, né? Isso fica no centro e no leste do país. E eles concentram o maior número de vítimas lá por enquanto, né? Então está aí a situação das chuvas lá no México, né? Vamos agora revisitar, gente, um pouco do que aconteceu lá para trás, quando começaram a se formar os acampamentos golpistas. O Jornal Estado de São Paulo hoje está saindo com uma denúncia incrível. Olha só, militares do Exército não se limitaram a permitir a presença de manifestantes golpistas nas cercanias das unidades militares. Em Brasília, eles foram muito além, tá? Eles fizeram terraplanagem
Para quê? Para ajudar a instalação do acampamento golpista em 2022, tá? O Estadão está publicando aqui, numa matéria do Aguirre Talento, uma série de vídeos que demonstram, né, que máquinas do Exército foram lá preparar o campo para os golpistas, né? E o jornal está dizendo, os registros indicam a participação ativa de militares na manutenção dos manifestantes bolsonaristas no quartel-general. O Exército diz que a ação foi necessária para corrigir o acúmulo de lama e manutenção de áreas sob jurisdição militar. Vamos ao que nos conta aqui o Aguirre Talento, nessa reportagem do Estadão. Militares do Exército realizaram obras de terraplanagem para auxiliar a montagem do acampamento golpista no quartel-general em Brasília no final de 2022, depois da derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. A atuação do maquinário pilotado e coordenado por militares foi registrada em vídeos feitos por um integrante do acampamento. As informações são inéditas, nunca tinham surgido dentro das investigações sobre a trama golpista. Procurado, o Exército afirmou que essa ação foi necessária para realizar manutenção do local e corrigir o acúmulo de lama. Os vídeos mostram uma retroescavadeira e um caminhão pilotados e orientados por militares para realizar a terraplanagem de uma área que estava repleta de lama e onde estavam instaladas barracas dos manifestantes. Ao redor, é possível ver faixas com críticas ao Supremo e ao processo eleitoral. Os registros audiovisuais são de 18 de novembro de 22. Os manifestantes começaram a montar o acampamento no início daquele mês, dias depois da derrota do Bolsonaro no primeiro turno. Então aqui as fotos, olha. Para você ver, são caminhões do Exército com militares fardados, né? Num print desse vídeo que mostra o Exército realizando obras de terraplanagem ao lado do acampamento golpista, 18 de novembro de 2022. Segundo a Aguirre Talento, esses registros indicam que os militares tiveram uma participação muito mais ativa no acampamento do que as investigações realizadas pela Polícia Federal demonstraram até o momento, dando apoio direto à instalação e permanência dos manifestantes golpistas. Então está aqui o registro, matéria no site do Jornal Estado de São Paulo, está aberta para não assinantes, tá bom? Vamos voltar a falar sobre política agora. Vocês sabem que o governo conseguiu, pela primeira vez na história do Lula 3, tomar controle da pauta, da agenda temática, né? E descobriu que temas populares são capazes de impulsionar, inclusive, o voto de opositores no Congresso. Foi o que a gente viu com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas depois veio a bordoada, né? Porque na hora de aprovar o mecanismo de financiamento previsto pela medida provisória 1303, o Congresso foi à forra e deixou o governo numa situação muito difícil que ele vai ter que enfrentar agora. A despeito dos problemas, o governo continua impulsionando temas que são muito positivos e que podem render um bom debate. Os dois principais, o primeiro deles, jornada 6x1, ainda com uma defesa tênue, mas essa ideia da tarifa zero, que é uma ideia excelente. Já pensaram todo trabalhador brasileiro poder pegar o ônibus ou o metrô para se dirigir ao seu trabalho e voltar para casa de graça, né? Pois é, a proposta está andando, tá? Não é apenas um bode na sala da oposição, que o governo põe para tirar depois. Parece que não. É uma proposta difícil de implementar. Seriam necessários, por avaliações preliminares, cerca de 100 bilhões de reais, mas a coisa está andando, né? Olha só a matéria aqui na capa do ICL. Governo Lula acelera estudos para adoção de tarifa zero no transporte público. O governo do presidente Lula quer transformar a tarifa zero no transporte público em uma das principais bandeiras de campanha pela reeleição em 2026. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a equipe do Ministério da Fazenda realiza estudos para calcular o custo e definir o modelo de financiamento do programa. A meta é apresentar uma proposta ainda neste 2025. O deputado Gilmar Tato, que é vice-presidente do PT, afirmou que as discussões avançam em ritmo acelerado. Ele disse o seguinte: estamos conversando com a equipe do ministro Haddad e diversos representantes de prefeitos e do setor de transportes para definir o mais rapidamente possível uma forma de financiamento, disse ele em entrevista à Folha de São Paulo. O tema será debatido em audiência pública em 21 de outubro na Comissão de Política Urbana da Câmara dos Deputados. Estarão presentes integrantes do governo, prefeitos, parlamentares, para discutir a viabilidade financeira do projeto e o papel da União,
dos estados e dos municípios na sua implementação. Embora o Planalto reconheça que não há tempo hábil para implantar a tarifa zero ainda no próximo ano, a proposta é vista como uma peça central para fortalecer a imagem de Lula. A avaliação é de que a entrega da isenção do imposto de renda aos trabalhadores de menor renda reforça a credibilidade do governo em novas promessas sociais, né? Estudo do governo sobre tarifa zero, é o intertítulo aqui da reportagem que eu continuo lendo para você. O presidente Lula recomendou ao Ministério da Fazenda um estudo sobre o custo da gratuidade em todo o país. O levantamento considera não apenas investimento direto, mas também o impacto econômico positivo que essa medida poderia gerar com aumento no consumo e também na arrecadação. E o governo também espera que o programa contribua para conter a inflação, reduzindo a pressão de reajuste de tarifas de ônibus sobre o índice de preço ao consumidor. Atualmente, 138 municípios brasileiros já oferecem transporte gratuito e técnicos do governo acreditam que uma expansão gradual pode ocorrer sem afetar o equilíbrio fiscal. Ocorre que esses 128 municípios são municípios muito pequenininhos, né? Como, por exemplo, Águas de São Pedro, aqui no interior de São Paulo, tem alguns outros municípios também, em que um único veículo lá faz a linha circular e cobre a cidade inteira. Nós temos poucas cidades de porte médio que adotam esse tipo de gratuidade, porque isso aqui custa muito caro, né? Mas se o governo conseguir fazer isso, será uma proposta de muito impacto para todo mundo que usa o transporte público no Brasil, né? Isso, no entanto, não resolve o problema que o governo tem nos dias de hoje, que é arranjar grana para pagar o rombo que vai sobrar da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E o que fazer agora diante da recusa do Congresso, né, que derrotou a medida provisória 1303, aquela que o governo falava que queria taxar os BBBs, né? Betes, bilionários e o outro B, esqueci o outro B aqui, já lembro, tá? Mas vamos para uma matéria aqui na Folha de no UOL, aliás, enquanto eu faço a minha memória funcionar aqui para você. O governo estuda mexer no IOF, nas betes, emendas para tampar a perda bilionária. É o que está em questão agora, né? Como vai se tirar dinheiro, já que o Congresso se recusa a taxar bilionários, o que o governo estuda fazer? O governo Lula, diz aqui o UOL, estuda reembalar alternativas já tentadas no passado para recuperar a perda de 35 bilhões em arrecadação que lhe foi imposta pela Câmara na última quarta-feira. O cardápio das alternativas vai passar por Lula. Elas incluem um aumento no percentual do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, taxar as apostas esportivas, né, as famosas bets, e cortar emendas parlamentares. E é aqui que o sapatinho dos deputados e senadores aperta. É aqui que está a importância dessa reunião do dia 23, sobre a qual eu conversei agora há pouco com o Lula, né? Não é apenas a moralização, é também o pagamento com o uso de uma fração dessas emendas destinadas a deputados e senadores daquilo que eles não quiseram dar ao país. Seriam cerca de 10 bilhões em emendas que seriam destinadas não mais, né, ao fastio dos parlamentares, mas que iriam compor o orçamento da União, iriam ajudar a pagar a conta que o governo não consegue fechar. E isso fala muito alto, né, a consciência dos parlamentares, a consciência crítica dos parlamentares do Brasil, né? Aqui na matéria do UOL está escrito o seguinte: os ingredientes podem ser os mesmos já oferecidos, só que a receita vai ser diferente. É o que defende um parlamentar ouvido pelo UOL sob anonimato, parlamentar petista, tá? E, enfim, vamos ver o que vai dar isso aqui, mas o governo não tem saídas fáceis à mão, tanto é que não apresentou um cardápio ainda, tá bom? Gente, COP30 está aí, está começando, né, o clima a aquecer nesse que será o maior evento sobre o clima, né, em todo o ano de 2025. Nós estamos chegando a ele e no nosso site do ICL há uma reportagem aqui sobre a realização de um último evento antes da COP30 que começa nesta segunda-feira, né? A matéria da Agência Brasil reproduzida aqui no nosso site, que diz o seguinte: o presidente Alckmin participa nesta segunda, 13, em Brasília, da abertura da pré-COP, que é a reunião ministerial
preparatória da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. É a última reunião de negociadores que antecede a COP30, que será realizada no mês que vem em Belém do Pará. A pré-COP reunirá delegados e observadores de países signatários do Tratado sobre Mudanças do Clima das Nações Unidas. É um espaço de alinhamento técnico e político entre países e tem o objetivo de impulsionar negociações sobre os principais desafios da agenda climática global, como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade. Com esse encontro, aliás, como esse encontro não faz parte do calendário oficial do Secretariado da Convenção do Clima, são priorizadas delegações que coordenam grupos regionais. Brasília deve receber cerca de 500 representantes de 50 países. São 2 dias de evento, segunda e terça, hoje, né, dia 13 e amanhã, dia 14, tá? Então tá aí, tá feito o registro. Vamos para a próxima. Já falamos aqui sobre a audiência de Lula no Papa, né? O presidente está lá convidando o Papa para vir à COP30. E ainda sobre a COP30, olha, matéria na Folha de São Paulo nos dizendo que a prioridade é ligar os pontos entre ciência e o dia a dia das pessoas, é o que disse o chefe da ONU para o clima. É porque muitas vezes mesmo a ciência parece muito distante do cidadão comum e ele não consegue perceber o elo, né, entre aquilo que a ciência pode predizer ou recomendar e aquilo que faz com que a vida, que essas coisas sejam perceptíveis na vida dele, né? Vou ler para vocês aqui um trechinho. Simon Stiell, que é secretário executivo do Braço do Clima da ONU, a sigla é grandíssima, UNFCCC. Ele faz uma autocrítica. O debate climático em geral é muito técnico. Torná-lo tangível para todos é uma das prioridades da COP30, essa conferência que vai acontecer mês que vem lá em Belém. A linguagem científica pode parecer abstrata. Quando falamos de 1,5 grau Celsius ou centígrado de aquecimento global, isso nem sempre se conecta à vida das pessoas. Comanda um processo que pode ser um mar de acrônimos. Então, é crucial falarmos uma linguagem humana. É assim que ligamos os pontos entre ciência climática e o dia a dia das pessoas, disse a Folha de São Paulo. Quer dizer, o objetivo deles é explicar exatamente o que isso representa. Porque se você falar que 1,5 grau Celsius a mais de temperatura na Terra derrete geleiras e pode elevar o nível do mar ou provocar, por exemplo, temporais como a gente nunca se lembra de ter visto, isso é mais tangível, né? 1,5 grau, 1,5 grau parece que não é nada para quem teve temperatura de 40, 50 graus esse ano. Mas a temperatura de 40 e 50 graus também é uma consequência disso. E é assim que esses cientistas querem falar para as pessoas, tá? Não mais do problema do plano teórico, mas do problema que afeta de fato a vida das pessoas. Antes de terminar o jornal, já estou quase no finalzinho, eu preciso registrar aqui, né, que o jornalista Breno Altman foi denunciado pelo Ministério Público Federal, tá, a pedido da CONIB. Por quê? Por fazer críticas consideradas antissemitas a Israel. E a defesa do Breno vê nisso aqui censura política, né? A PF abriu inquérito, diz aqui o intertítulo da matéria, mas concluiu que o jornalista não cometeu crime, tendo apenas exercido seu direito à liberdade de expressão. Apesar disso, o Ministério Público não. O Ministério Público Federal denunciou o Breno Altman pelo crime de racismo contra os judeus, além de incitação e apologia ao crime. O MPF acatou um pedido da Confederação Israelita no Brasil, a famosa CONIB, órgão de extremíssima direita, que afirmou em notícia crime que postagens feitas pelo profissional em redes sociais eram racistas e antissemitas. Anteriormente, a Polícia Federal abriu inquérito concluindo que o jornalista não cometeu nenhum crime, apenas exerceu o seu direito à liberdade de expressão. A denúncia foi publicada nesta terça-feira passada, dia 7, pelo procurador Mário Fabretti, mesma data que marcou 2 anos da ofensiva do Hamas e a escalada do massacre contra os palestinos. O Breno Altman, diz aqui a reportagem, é judeu e ele tem sido um dos mais duros críticos de Israel nesse conflito contra Gaza. Para o jornalista, o atual governo de Israel, liderado pelo premier Benjamin Netanyahu, é movido por ideias racistas e impõe, ele sim, um regime de apartheid aos palestinos que vivem em territórios que são controlados militarmente por Israel há anos. O procurador Fabretti afirma ter identificado os delitos em postagens feitas por Altman no período entre 7 de outubro de 2023 e 1º de fevereiro deste ano.
que ele alega? Ele diz o seguinte, ó, algumas dessas postagens, tomadas de forma isolada, aparentam ser apenas críticas a políticas do governo do Estado de Israel, mas se inseridas no contexto formado por todas as manifestações do denunciado, revelam mal disfarçado discurso de ódio, configurando delito do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7716/89 e delitos de incitação e apologia a crimes alternado ou cumulativamente. Tenha paciência, promotor, sabe? Que história é essa? Promotor não, procurador. Como assim? Sabe? É livre manifestação e é um genocídio, sabe? O que a Conip está defendendo são genocidas, sabe? Gente que foi buscar, no pior da história da humanidade, os elementos que necessitava para massacrar e para justificar moralmente o massacre feito em Gaza. E aí vai culpar um jornalista brasileiro que faz críticas muito corretas a Israel por prática de racismo. Justo ele, que é judeu também, é inacreditável que o Ministério Público tenha acolhido essa denúncia e dado seguimento a isso. Esperamos que o tribunal que vai julgar esse negócio julgue com seriedade, tá? E lembrando que isso aqui é um país em que as pessoas podem sim emitir opiniões, por mais duras que elas sejam, tá? É o que garante a nossa Constituição. Gente, antes de ir embora, deixa eu falar para vocês, ó, quem não assistiu, vai para a Argentina Carajo, precisa assistir. É muito legal o documentário, tá? É muito importante ver o que se passa lá na Argentina e o documentário é muito bem construído, você vai adorar. Está aberto ainda, não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade, vale super a pena. Vai aqui, olha, despertaicl.com.br e lá você pega o link para assistir. Vai para a Argentina Carajo, que desmonta, literalmente desmonta essa falácia chamada governo Javier Milei e desmonta também o tal do anarcocapitalismo, tá? Bom dia para você, boa semana. A gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã para repassar o mundo do que vai acontecer nas próximas 24 horas. Tchau, obrigado pela sua audiência. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por que Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme.